Olá, amigas e amigos todos que se achegam ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Damos a todos as boas-vindas para essa atividade em que teremos mais um tema à luz da doutrina espírita, que será: haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e o ciúme? E será tratado pelo nosso companheiro Wellington Balbo, da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, de Salvador, na Bahia. Nós agradecemos ao Wellington desde já por essa oferta, por trazer para nós o fruto dos seus estudos. Nós vamos orar para dar início à nossa atividade. Nosso Senhor e Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estudar, de pensar a vida com a doutrina espírita, com o seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que nesse momento em que unimos nosso pensamento ao pensamento dos bons espíritos, em que buscamos acalmar nosso coração, possamos dirigir essas vibrações de paz, a fim de que os bons espíritos possam levá-las até todos que sofrem, Senhor. Guarda, Jesus, em sua paz, todos que estão na pauta das nossas preocupações, e que o seu amor possa vivificar as nossas vidas, que essas suas lições possam trazer sentido aos nossos dias e que possamos assim viver melhor. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, amigos. É um enorme prazer, uma enorme satisfação poder falar aqui novamente com todos vocês. Agradeço o convite da minha amiga Marta, do meu amigo Fernando, que também me recebeu aqui nessa sala virtual. E o nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós, principalmente para aquele que estuda para poder apresentar um tema sempre de grande relevância, um tema que fala a questão moral e intelectual do nosso espírito. Aliás, um dos grandes objetivos, se não o grande objetivo de estarmos aqui encarnados neste mundo, neste planeta Terra, é o do progresso. Todos nós estamos aqui para crescer, e é algo que eu sempre costumo comentar nas minhas explanações, que nós, muitas vezes, julgamos de maneira equivocada que estamos aqui para pagar débitos, para quitar dívidas. Não. Na realidade, não é esse o nosso grande objetivo. Nosso grande objetivo é o nosso crescimento como espíritos imortais, como almas que vêm a este mundo para poder dar prosseguimento à sua jornada evolutiva. Disso nós não podemos abrir mão, porque é isso que dita o ritmo do nosso progresso, é isso que dita o ritmo da nossa caminhada rumo a Deus, rumo ao Pai de amor e de misericórdia. E hoje nós vamos abordar um tema que ele é impossível de ser esgotado. É impossível de ser esgotado porque ele está no mundo, desde que o mundo é mundo, e a solução definitiva para esse problema é dada por cada indivíduo, diante das suas vivências, diante do mergulho que ele faz em si para poder vencer. Nós vamos falar um pouco sobre os tormentos que são ocasionados pelo ciúme e pela inveja. Na realidade, os tormentos que são ocasionados por todas as más paixões. Todas essas más paixões, elas geram em nós desconforto, chateação, muitas vezes até indignação, projeção no outro, porque não raro nós enxergamos no outro aquilo que está em nós e que machuca e que dói enxergar de fato em nós.
Então, muitas vezes, nós projetamos no outro e fazemos aquelas críticas mais ácidas, quando, em realidade, aquele determinado problema, aquele determinado ponto a ser melhorado, ele está em nós. E hoje, especificamente, nós vamos abordar o ciúme e a inveja. E logo, de início, eu lanço uma pergunta a todos vocês. Quem de nós, em algum momento da existência, nunca sentiu inveja ou nunca sentiu ciúme? Quem de nós, em algum ponto da nossa caminhada, não percebeu ser agulhado pela inveja e pelo ciúme? São sentimentos que fazem parte da nossa jornada aqui na Terra, não temos dúvida disso. Porém, não nos faz bem sentir isso, e nós sabemos que não nos faz bem. Ora, falar que o ciúme e que a inveja são coisas que nos fazem mal é cair no lugar comum. Todos nós sabemos disso. A grande resposta a grande pergunta que nós colocamos aqui, meus amigos e minhas amigas, não é exatamente que é ruim ou que é bom sentir ciúme ou inveja, mas, na realidade, como nós lidamos com essas questões. Como nós trabalhamos isso? Será que nós jogamos para debaixo do tapete? Será que nós fazemos um estudo um pouco mais profundo das nossas virtudes e das nossas limitações? Será que nós paramos para analisar qual foi a ação do outro, qual foi a palavra dita pelo outro que gerou em nós essa gama de sentimentos e que muitas vezes são tormentosos? Aliás, sempre é tormentoso o ciúme e a inveja. São respostas a essas perguntas que vão promover em nós o nosso crescimento como espíritos imortais. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele busca trazer para nós um meio eficaz, tanto que ele propõe na questão, um meio eficaz, um meio prático, aquilo que nós podemos colocar no nosso dia a dia, já nessa existência, algo para agora, e que nos leve, a partir disso, ao nosso crescimento como seres humanos, como espíritos imortais. Então, Kardec, na questão 919, pergunta um meio prático, um meio eficaz, que nós precisamos, para poder crescer, para poder melhorar, para poder avançar. E a resposta de Santo Agostinho, ela é muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, faz como eu fazia todas as noites. Ele não diz que fazia isso uma vez por semana, uma vez ao mês, não. Ele fazia todas as noites uma reflexão de todos os seus atos. Ele passava em revista tudo aquilo que aconteceu no seu dia. Sabe aquele momento que nós deitamos para fazer uma oração, para agradecer aos bons espíritos, para pedir paz, serenidade? Pois é, Santo Agostinho fazia isso, mas também revisitava as ações do seu dia a dia. Havia alguém que poderia queixar-se de uma atitude sua? Ele fez todo o bem possível. Ele evitou as palavras ásperas. Ele estudou de fato quais foram as emoções que originaram palavras ditas pelo outro ou ações ditas pelo outro. Em tempos que nós estamos vivendo, de informações jogadas por todos os lados, essa questão ela é fundamental. Nós não recebemos mais notícias, informações, dados, números de quem está ali no nosso entorno. Nós recebemos isso via contato das redes sociais. Nós recebemos via postagens nas redes sociais. Nós recebemos via portais de notícias, revistas, televisão e por aí vai. A gama de informações é muito grande. Será que nós fazemos essa reflexão um pouco mais apurada diante das nossas ações ou reações disso que nos chega? Então, essa é basicamente a proposta que traz Santo Agostinho, em parceria com Allan Kardec,
para nos levar a vasculhar a nossa intimidade, a vasculhar a nossa alma e verificar o que nós podemos modificar e o que nós não podemos modificar. E isso é feito diariamente. Ora, se eu faço isso diariamente, por exemplo, eu vou pegar as situações em que tive ciúme, as situações em que tive inveja, as situações em que esses dois vermes, como os espíritos nos dizem, que corrói a alma, nos pegaram desprevenidos, despreparados. Então, o indivíduo que está estudando a doutrina espírita, que está conhecendo a doutrina espírita, ele também tem que se autoconhecer. Não adianta ele conhecer literatura, não adianta ele conhecer matemática, não adianta ele conhecer gramática. É claro que tudo isso é muito importante, se ele não olha para si e não vasculha as suas emoções e o que gerou, qual foi o fato que gerou, o que geraram essas emoções. Então, isso daí é o início para o nosso crescimento. Eu me recordo, meus amigos, que eu estou fazendo um trabalho, já eu faço uma pesquisa, realizo uma pesquisa de campo sobre a ideação suicida. E me recordo que numa das enquetes, num dos questionários que apliquei, perguntei o seguinte: ao ver fotos de pessoas felizes nas redes sociais, o que é que você sente? Você fica indignado? Você fica triste? Você fica feliz? É indiferente para você? E curioso que essa enquete foi aplicada para 100 pessoas. Mais de 40% das pessoas responderam que ao ver fotos de pessoas felizes nas redes sociais, elas se sentem diminuídas, elas se sentem para baixo, elas se sentem com inveja daquilo, do sucesso que o outro fez. E é um elemento muito curioso isso, porque nós percebemos a comparação. Esse é o grande ponto. Por que muitas vezes essa inveja vem e nos assola? Porque nós entramos nesse clima de comparação com o outro. Nós estabelecemos esse ponto. Há uma colocação, um dos espíritos, Allan Kardec, eu acho muito interessante. Eles dizem o seguinte: aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções desta vida. Então, quando nós estabelecemos comparação com o outro, mas nós não conhecemos a vida dele, tintim por tintim, detalhe por detalhe, nós então vemos aqueles flashes, aqueles retalhos, aqueles recortes que são colocados na rede social e exclamamos assim: puxa, mas como a minha vida ela é desinteressante. Como a minha vida ela não alegra em nada, como a vida do outro é muito melhor do que a minha vida. Então, muitas vezes, nós acabamos cedendo a esse tipo de sensação, a esse tipo de sentimento, e passamos a observar o outro de maneira um pouco estranha. Ele troca de carro e nós já falamos: deve estar acontecendo alguma coisa errada. Ele compra um tênis novo e nós já falamos: onde ele conseguiu dinheiro para isso? Ele consegue uma vaga num concurso, num vestibular, alguma coisa do tipo, e nós já olhamos de maneira um pouco estranha e nos comparamos: poxa, mas eu não consigo absolutamente nada disso. Então aí inicia esse processo da inveja, nesse nível de comparação. É claro que nós comparamos, nós fazemos comparações, não tem como, mas o ponto não está tanto em comparar. O ponto está em comparar e querer competir com o outro. Quando eu passo a competir, a querer ser sempre melhor do que o outro, acaba entrando esse componente da inveja e que nos machuca, e que nos corrói, e que não nos deixa paz, e que não nos deixa tranquilidade, tampouco serenidade na nossa existência. Nós estamos sempre preocupados com a vida do outro, o que o outro está fazendo, como ele conseguiu aquilo,
por que ele conseguiu aquilo. E não raro isso me leva a falar, a exclamar, se não materialmente, mas pelo menos comigo, nos meus pensamentos, puxa, como a vida é injusta, ou então, como Deus é injusto. Dá tanto a ele e não dá nada a mim. E tudo isso por conta dessa comparação. E aí vocês poderão me dizer, você acabou de falar agora que a comparação acontece, ela é inevitável. Sim, a comparação acontece, ela nos situa em algum lugar, mas a comparação fundamental, a comparação mais importante que deve ser feita, até para nós irmos afastando de nós esse sentimento, como a inveja que nos corrói, é a comparação que nós estabelecemos com nós mesmos. É para isso que nós estamos aqui. Para competir não com o outro, mas para competir com nós mesmos. Será que hoje eu estou melhor do que eu estava antes? Será que hoje eu já tenho alguns minutos a mais de paciência? Será que hoje eu já tenho algumas cotas a mais de generosidade? Será que hoje eu estou realmente melhor do que eu estava ontem? As situações que ocorriam outrora e que se repetem hoje, quais são as emoções que elas me despertam, os sentimentos que elas acabam gerando em mim? Esse é o grande ponto. É estabelecer a comparação com nós mesmos e não com o outro. Porque quando eu estabeleço a comparação com o outro, eu passo então, ou pode ser que eu passe então, a alimentar essa inveja, eu perco a paz e é algo injusto. Porque eu não tenho conhecimento do caminho do outro. Eu conheço a vida do outro de maneira muito superficial. Não tem como eu julgar, não tem como eu bater o martelo. Eu não sei os seus caminhos, eu não sei por onde ele transitou para chegar, para que as coisas ocorressem daquela maneira. Então, é sempre uma comparação muito fraca e nos dá uma noção quase nula da realidade. Porém, a comparação que nós fazemos com nós mesmos muda de figura. Ela entra naquele ponto que Santo Agostinho traz na questão 919, como nós já falamos aqui, do autoconhecimento, desse mergulho. Ora, por que nós não pegamos e colocamos num caderno, anotamos? Eu acho importante isso, anotar, trabalhar com essa gestão do próprio comportamento de maneira até visual, anotar, colocar numa parede as perguntas importantes que nós devemos responder da nossa vida. Como eu estou hoje? Eu senti alguma pitada de inveja? O que gerou essa inveja? E o que eu posso fazer para lidar melhor com essa questão? Como eu posso enxergar a vida de modo a essa questão não me agulhar mais, não me causar tormento? E aí eu mudo, quando eu tiro o foco da vida do outro e jogo a vida para o foco do meu progresso, a coisa muda de figura. Ela muda completamente de figura porque eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com o meu próprio crescimento. Ora, se o outro cresce, legal, bacana, ótimo, que bom para ele. Mas eu estou preocupado com o meu crescimento. E aí eu passo, então, a comandar a minha vida. Eu comando a minha existência. Nada que vem do externo acaba me abalando ao ponto de me trazer o tormento gerado pelo ciúme, gerado pela inveja e por todas as outras más paixões. Sabe aquela história do bate-boca no trânsito, em que alguém nos cortou e nós ficamos discutindo, nós ficamos batendo boca e aquilo estraga o nosso dia completamente? Pois é, nada que venha do outro. Vai chegar um momento em que nós vamos ter crescido a tal ponto que nada que venha do externo, de fora, vai nos abalar, porque nós já conseguimos nos controlar, nós não somos mais reféns dessas más paixões, e a paixão, ela vai ser, como dizem os próprios espíritos, aquele elemento a mais que nos impulsiona ao progresso. Ou seja, a paixão não me domina, eu a domino. Eu venci o mundo. E quando diz que eu venci o mundo, quer dizer, eu venci o meu mundo íntimo. Eu me venci. Esse é o grande ponto, esse é o nosso objetivo. E quando nós vamos, então,
para a questão do ciúme. Quem nunca nessa vida sentiu ciúme? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sou ciumento. Será? Será que você nunca teve um momento de ciúme? Sabe quando a sua mãe dá um pouco mais de atenção para o seu pai, ou para o seu irmão, ou mesmo para o seu pai, não para você, e você se sente, puxa vida, desprestigiado, e aí vem em você aquele sentimento de posse. Ou então, quando o seu melhor amigo faz um elogio a um outro amigo e você fala, puxa vida, nós convivemos tanto tempo juntos e ele nunca me fez um elogio como ele fez ao outro. Como eu lido com isso? Será que eu vasculho o meu íntimo para verificar o que está me causando essa questão do ciúme? Aí entra também, como tudo, o autoconhecimento. Ora, será que eu não me considero um indivíduo com valor? Por quê? O que está por trás da mensagem do ciúme? Não é só pensar no ciúme em si, no tormento que ele causa. O que está por trás daquela mensagem quando eu tenho ciúme da minha esposa ou a esposa do marido? O que está por trás disso? Qual é a mensagem que nós estamos mandando para nós mesmos? E aí cabe essa reflexão íntima. É por isso que o indivíduo precisa se autoconhecer, para ele identificar o seu valor. Escreva, eu gosto muito disso. Escreva, coloque num papel quais são as suas virtudes, quais foram os pontos que você já avançou, para que você possa, para que nós possamos aprender também a nos valorizarmos. Porque todos nós estamos muito imersos nessa cultura de desvalorização de si. Ah, o outro sempre é melhor, ele faz sempre melhor. Por que, de novo, e repito, por que estabelecer essa comparação? Estamos nesse ponto. E aí o que ocorre? Nós precisamos ficarmos sempre à mostra, divulgando os nossos bons feitos. E isso cansa, desgasta. Olha como eu sou bom. Nós queremos chamar atenção e postamos nas redes sociais. E divulgamos ao outro as nossas boas iniciativas. E falamos excessivamente de nós. Mas o que está por trás disso? Qual é a mensagem, qual é o grande recado que nós estamos querendo mandar para nós mesmos por meio daquilo que nós fazemos exteriormente? Então, aquele que busca se autoconhecer, ele vai descobrindo isso. E ele vai modificando os seus caminhos. Ele vai gerenciando as suas ações. Ele vai se transformando em senhor de si. Eu me recordo de uma situação muito interessante que eu vivi aos 8 anos de idade, eu não me esqueço disso, porque foi algo que marcou profundamente. As pessoas costumam dizer que nós podemos fazer inúmeras palestras, nós podemos estudar muito, mas nada é tão forte quanto o exemplo. Quando nós vemos aquilo acontecendo, fica de tal maneira gravado na nossa alma, na nossa intimidade, que nós levamos para a vida. E eu tinha 8 anos de idade, morava numa cidade do Nordeste, chamada Imperatriz, no estado do Maranhão. E eu faço aniversário dia 8 de março e tenho um irmão que faz aniversário dia 17 de maio. E naquela ocasião era aniversário do meu irmão, que se chama Winston. E até então, até os meus 8 anos, em todo aniversário que o meu irmão fazia, eu também ganhava um presente. E em todo aniversário que eu fazia, o meu irmão também ganhava um presente. Até que naquele dia, nós estamos falando do ano de 1983, o meu irmão acordou, ele recebeu o seu presente, ele recebeu os seus parabéns, e eu fiquei, então, enciumado. E fui cobrar da minha mãe. Mãe, mas por que a senhora deu o presente só para ele e não deu para mim? O parabéns foi só para ele e o meu onde está? E ela me deu uma resposta que eu vou contextualizar. É claro que não foi dessa maneira, mas a essência é essa, o conteúdo foi esse. Meu filho, hoje não é seu aniversário. O aniversário é dele. Os aplausos, as palmas, as felicitações
são para ele. E isso em nada diminui você, em absolutamente nada. Na realidade, é uma lição. Existe o momento de todo mundo. Todos têm o seu momento. Todos. Você teve o seu há 2 meses. Ele hoje tem o momento dele. E o que você faz? Vai para a arquibancada e aprende a aplaudir o momento do outro, sem estabelecer competição, sem gerar esse clima de ciúme. Aprenda a aplaudir o momento da outra pessoa. Esse momento não é seu, é dele. Portanto, vá para a arquibancada e aplauda. E depois, meu filho, será a vez dele ir para a arquibancada e aplaudir o seu momento, porque o seu momento, daqui a alguns meses, chegará novamente. Aquela conversa, ela ficou gravada em mim até hoje e me ajudou muito mesmo. Todas as vezes que eu vejo esse verme roedor do ciúme me invadindo, eu me recordo da minha mãe, daquela conversa lá em Imperatriz do Maranhão em 1983. Meu filho, aprenda que esse não é o seu momento. O seu momento chegará. Enquanto não chega, vá para a arquibancada e bata a palma para o outro. A missão que têm os pais em relação aos seus filhos é muito importante, porque enquanto eles estão ali na idade infantil, eles têm muito mais condições de assimilar aquelas lições que serão importantes para eles no futuro. Olha como nós podemos iniciar esse processo de trabalhar a inveja, de trabalhar o ciúme já lá na fase da infância. Educando, trazendo aquele ponto que Allan Kardec chama de educação. A educação dos livros? Não necessariamente. A educação que cria o bom hábito. A educação que estimula o outro a enxergar naquele indivíduo que está com ele não um inimigo, não um competidor em potencial, mas um companheiro. Alguém que, por meio do contato social, vai trazer elementos que podem te levar ao progresso e vice-versa. Ou seja, nós precisamos uns dos outros e não estamos aqui para competir. Essa cultura materialista que está entranhada na nossa sociedade de competição, inclusive por aqueles que são espiritualistas, tem que ser destruída e o espiritismo tem um grande papel nisso. De fazer com que todos nós reimemos juntos. Estamos indo para o mesmo lugar. Estamos no mesmo barco. Então é preciso começar a destruir agora essa cultura materialista que nos leva a desenvolver essas ideias. Substituí-la por uma cultura espiritualista e que o espírita traz essa cultura espiritualista da imortalidade da alma, da continuação da vida, de que os espíritos já trazem uma história, já trazem uma biografia. Ora, isso é muito importante. Enquanto nós não passarmos disso, nós verificaremos uma sociedade que avança, porque nós avançamos, nós progredimos, a nossa sociedade está progredindo, mas avança a passos muito pequenos. Muito pequenos. É preciso substituir esses passos. Colocar passos mais largos, mas aí depende de nós. Depende das nossas ações, movidas pela nossa vontade e pela maneira que nós temos de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar as pessoas. E o Espiritismo tem um grande papel, tem uma grande função nisso. Não o Espiritismo em si como bandeira, mas as ideias que o Espiritismo traz. Toda essa ideia, essa cultura da imortalidade da alma. Ela nos dá essa dimensão de que a vida não acaba aqui, de que ela continua e isso muda tudo. Agora, é preciso que até aqueles que se dizem espiritualistas encampem essa cultura espiritualista de fato e deixem de lado esse materialismo entranhado em nós. É um exemplo que eu sempre trago, é o da modelo Gisele Bündchen. Certa vez, numa entrevista, ela disse o seguinte: estou sofrendo, passando por muitas dificuldades por conta da síndrome do pânico.
E o mais interessante foram os comentários das pessoas. Mas ela tem tudo na vida. Ela é rica, tem um marido bonito, ela é linda. Ora, como tem tudo na vida, vejam aí, embutido nessa fala, a cultura materialista. Quer dizer que tudo na vida é ser bonito, é ter uma poupuda conta bancária? Não, isso está muito longe de ser tudo na vida. E a dimensão espiritual eu não contemplo? E as nossas realizações pessoais não são contempladas? E as nossas relações no âmbito da família nós deixamos de lado? Só vale aquilo que a sociedade aplaude? É preciso então quebrar isso. Quebrando essa cultura, juntos nós vamos extirpando chagas como o ciúme, como a inveja, que tanta dor e tanto mal nos causam. Porque não é uma questão daquele indivíduo que sentiu inveja ou ciúme ir para o inferno, como muitas vezes dizem as religiões. Não, não é isso. A questão não é externa, não está lançar alguém às chamas. A questão é íntima. A partir do momento que você sente isso, já te machuca, já te dói, e simbolicamente você já está lançado naquele inferno, porque você vive uma monoideia, você não consegue se livrar dela, e tudo que vem do outro acaba te apoquentando, acaba te deixando para baixo, acaba comprometendo a sua qualidade de vida. E o Espiritismo, a cultura da imortalidade da alma, pode vencer tudo isso. Agora vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação em nos melhorarmos. Sempre é momento, sempre é tempo de se melhorar, de fazer uma reflexão, de observar uma ação, de tentar compreender o porquê aquela emoção está nos assolando. Sempre é tempo. Nunca é tarde para nós deixarmos para depois. Então, meus amigos, como eu estava conversando com a Marta e com o Fernando, a arte, ela pode, inclusive, estabelecer uma grande conquista para nós, que é o do desenvolvimento da sensibilidade. Então, cuida sempre de tua luz, porque é ela que conduz o teu caminho, a tua missão, a iluminar aquela escuridão que muitas vezes te assola. A escuridão promovida pela mágoa, pela má paixão, pelo ciúme e, por que não dizer, da inveja, então. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Foram reflexões que levantam a ponta desse iceberg e a oportunidade de nós realizarmos esse estudo sobre nós mesmos, com o objetivo de avançarmos. Então, nós nos despedimos, agradecendo a essa oportunidade, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo as oportunidades que a vida vem nos ofertando para o nosso progresso como espíritos imortais. Até uma próxima oportunidade e que Jesus e os seus exemplos possam iluminar a todos nós. Muito obrigado.